Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui também está tudo bem e continuando essa saga de vídeos sobre viagem com bebês, eu trouxe pra vocês outro vídeo que vocês me pediram, que é sobre as dicas que eu tive, que eu usei pra poder fazer a viagem longa de carro com a Maitê, que ela tem 3 meses, né? Bom, vamos lá. Nós fomos passar a temporada no Rio de Janeiro, final de ano, passar Réveillon. Então eu vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês, na descrição, o link, porque pra quem quiser assistir, só procurar aqui no canal também, falando sobre essa experiência com ela, como foi viajar pra praia. Levamos Maitê, a viagem teve em torno assim, de 8 horas mais ou menos. E eu não quis fugir muito da rotina dela. Maitê, a gente quis sair mais cedo, pra poder não perder isso. Mais cedo que eu falo assim, eu não quis sair de madrugada com ela, de carro, tipo 5 horas da manhã, porque eu acho que seria pior pra ela eu quebrar esse sono dela da manhã, porque ela costuma acordar 6, 7 horas da manhã. Então eu achei que se eu quebrasse esse sono dela, pra ela seria pior. Mas a gente fez assim, na ida. Ela acordou, tipo, eu acordei ela, ou ela acordou, não lembro. Eu acho que ela acordou, não, foi ela que acordou. Ela acordou no horário certinho, 6 horas da manhã ela acordou, pra poder mamar. Daí eu dei uma mamar pra ela já encher a barriguinha, e ela dormiu de novo. Deixei ela no berço, enquanto isso eu fui arrumando as coisas. Peguei ela, aí depois eu acordei ela, tipo, peguei ela dormindo assim no escuro, troquei uma fralda, troquei a roupa, e eu não dei mamar de novo. Isso já devia ser umas 7 horas da manhã. Seguimos viagem. Como eu disse, a viagem demorou em torno de 8 horas, mais ou menos. Nesse horário, como ela ainda tava com um soninho, assim, e ela tava alimentada, a maioria dos bebês gostam de dormir no carro. Maitê é um desses bebês também que dorme no carro. Talvez se seu bebê não dorme, você pode ter uma dificuldade maior com isso. Mas eu sou totalmente contra o uso de tablet, de tela, celular, seja o que for com o bebê. Então não era uma coisa que tava na minha cabeça, tipo assim, eu não iria usar de forma alguma tablet ou galinha pitadinha ou o que fosse com ela no carro. Então se fosse pra gritar, ela ia gritar e eu não ia usar isso. E eu realmente não precisei usar, porque não é uma coisa que eu uso aqui na rotina aqui de casa, então eu não queria usar no caminho. A gente fez assim, a gente foi viajando e ela foi dormindo. No meio do caminho a gente fez uma primeira parada, já devia ser umas 10 horas da manhã, a Maitê ainda estava dormindo, eu nem desci com ela do carro. E eu acho que isso foi um erro que eu cometi. Eu acho que todas as vezes que a gente para, a gente tem que descer com o bebê pra ele dar uma esticada no corpinho e tal. Ou então só parar realmente quando o bebê acordar. Mas como o pessoal dá vontade de fazer xixi, com fome, a gente teve que parar com ela dormindo. E eu não desci com ela do carro. Daí ela despertou. Na hora que a gente já tava saindo, ela acordou porque ela viu que o carro parou de movimentar e tal. Ninguém foi em silêncio, tá, gente? A gente foi conversando e mesmo assim ela dormiu. Porque, né, eu acho que o bebê gosta de dormir no barulho, ele se sente mais seguro. A gente deu essa parada, não desci com ela, ela acabou acordando, foi um erro que eu tive, não façam isso. Eu acho que toda vez que você para, desça com o bebê pra ele dar uma acalmada, mesmo que ele não mame, só pra dar um passeio, pra ver coisa diferente, porque senão fica uma coisa muito monótona e o bebê começa a ficar nervoso. Assim que a gente saiu dessa parada, passou uns 10 minutos, Maitê começou a ficar nervosa. E aí vem brinquedo pra um lado, vem brinquedo pro outro e não sei o que. E ela ficou nervosa, não conseguimos resolver e a gente foi e parou nesse tipo de pedágio, assim, que tem essas coisas da Polícia Federal, a gente parou, eu tive que dar uma mamar pra ela. E eu acho que por causa do balanço do carro também, ela começou a dar umas golfadas. A Maitê nunca golfa. Por eu dar mamar pra ela e numa rota direito no bebê conforto e tal, na cadeirinha, paramos, dei uma mamar pra ela. E aí ela ainda continuou um tempo nervosa, assim, ela não tava com tanto sono mais. Mas aí ela deu uma golfada, eu senti que ela tava, tipo, mais balançada por causa do carro mesmo. Ficamos um tempo parado, tem que ter toda uma paciência, gente. Coisa viagem com o bebê é a paciência, é isso. Ficamos um tempo, voltamos pra dentro do carro. No total, eu acho que a gente fez umas 2 ou 3 paradas só. Ou seja, numa viagem de 8 horas, foi muito pouco a quantidade de vezes que a gente parou com ela. Porque ela é uma bebê tranquila e foi tranquila a viagem, tipo assim, então não fiquem aterrorizados. Porque quando eu falava que eu ia fazer uma viagem, eu acho que quando você tá nervoso, o bebê fica nervoso. Quando eu falava que eu ia fazer uma viagem, todo mundo chegava pra mim, nossa, mas se eu fosse você, eu não ia, porque você é muito corajosa. Nossa, se eu fosse você, eu só iria se fosse de avião, porque ela vai dar um escândalo, não sei do que. E foi totalmente o contrário, a experiência de tudo foi super positiva. No tempo que ela tava acordada, ela ficava com os brinquedinhos dela. Como eu já disse em outro vídeo, eu levei um saco desse tamanho de brinquedo, não economizei em brinquedo e ela usou a maior parte deles. E ela gostou bastante pra poder acalmar, pra poder brincar mesmo durante o carro. Na hora que eu vi que ela tava começando a ficar com sono, guardava todos os brinquedos pra não ter, tipo, nenhuma distração pra ela conseguir dormir. E eu tenho uma playlist no meu celular que eu não gosto de oferecer telas, mas a musiquinha eu coloco. Então eu coloquei a musiquinha pra ela dormir e no balanço do carro ela acabou dormindo. Paramos mais uma vez, eu acho que só pra poder almoçar
E nessa hora eu acordei ela, que eu falei, agora eu não vou cometer o erro de deixar ela dentro do carro. Aí ela acordou, a gente ficou tipo umas meia hora, 40 minutos almoçando, então foi uma coisa mais tranquila. Ela passeou e a gente almoçou e tal, trocamos fralda. Eu só troquei fralda dela, acho que 1 ou 2 vezes na viagem. Na ida eu tive que trocar uma roupa porque ela golfou bastante, na volta ela não golfou. Na hora que a gente já tava chegando no Rio de Janeiro, tipo assim, numa viagem de 8 horas, nos últimos 30 minutos de viagem, ela ficou muito nervosa. Gente, ela chorou demais. Eu parei pra dar uma mamar pra ela na hora que eu já tava dentro do Rio de Janeiro e mesmo assim ela continuou gritando dentro do carro. Mas é igual meu marido realmente fala, é preferível um bebê gritando na sua cabeça do que um bebê morto. Gente, é uma coisa super drástica essa frase, mas realmente é verdade, porque a gente vê, o povo fala, vai tomar multa porque o bebê tá fora da cadeirinha. Não é só a multa, gente. Eu conheço casos próximos que o bebê morreu por causa de batida boba porque tava fora da cadeirinha. Deixa o bebê gritar. Ah, tá gritando, tô muito nervosa, não sei o que. Para. Continuou gritando, segue viagem. Deixa o bebê gritar, põe música, tenta distrair com outras coisas. Não pode tirar o bebê da cadeirinha, gente. Pelo amor de Deus, não pode tirar o bebê da cadeirinha. Ah, então vou deixar sem cinto. Deixa ele na cadeirinha, mas deixa sem cinto que fica menos nervoso. Não pode andar sem cinto. Gente, por favor, não façam isso com os bebês de vocês, porque eles não sabem o que tá acontecendo. Então ele não vai ficar mais nervoso por causa do cinto ou menos nervoso por causa do cinto. A viagem provavelmente, como no meu caso, a viagem já estava acabando. A gente ia ter mais meia hora só de viagem, a gente já tava dentro da cidade. E acabou que eu teve uma hora que ela cansou de chorar, ela viu que eu realmente não ia tirar ela da cadeirinha. Eu tentei distrair ela de outras formas, coloquei musiquinha, fui conversando com ela, ela acabou dormindo. Ou seja, se eu tivesse tirado ela do colo, eu ia correr um risco desnecessário, porque na cadeirinha ou não, ela ia dormir, porque ela realmente estava com sono. Bebês com sono choram, eles ficam nervosos, né? Na volta, a mesma coisa. A gente saiu pela manhã, ela já tinha acordado, tomado mamar, trocado de roupa, etc. Saímos pela manhã, ela continuou dormindo bem, assim, acordou no meio do caminho. Na volta, acho que a gente parou mais vezes, a gente parou umas 3 vezes. Paramos uma vez pra tomar café, aí eu acordei ela, desceu, esticou as perninhas, brincou um pouco. E mesma coisa, parece que é organizado. O bebê cansa também. Tanto que eu tava conversando com meu marido, eu acho que ela criou tipo um trauma de carro depois dessa viagem. Porque ela, agora toda vez que eu ponho ela no carro, ela dá uma choradinha, assim, porque eu acho que ela vai ficar muito tempo, mas logo depois que ela vê que é pouco tempo, ela para de chorar. Porque o bebê fica muito tempo e o bebê acaba ficando cansado. Tanto que, tipo, gente, eram 7, 8 horas de viagem. Na hora que tava chegando aqui em casa de novo, chegando aqui na cidade, ela ficou nervosa de novo e ela deu mesmo chororô. Mas como eu já tinha passado por isso na ida, eu sabia que uma hora ia parar. E a gente tava chegando e parece que foi mágica. Veio chorando, vamos supor, nos últimos 20 minutos ela veio chorando. Na hora que entrou aqui dentro de casa, ela parou de chorar. Tipo assim, na hora que entrou na garagem, parece que ela conhece a casa dela. Ela já olhou assim, parou de chorar magicamente. Acabou o choro, entrou aqui em casa, coloquei dentro do berço, ficou super feliz. Ter o contato realmente com a casa de novo pra ela é muito bom. Viajar é muito gostoso, mas voltar pra ela também foi muito bom. Então, foi uma experiência positiva, assim, de todo o chororô que teve, mas foi uma coisa muito interessante, assim, é uma coisa que eu recomendo que vocês façam, não tenham medo. Eu acho que quanto mais medo a gente tem, mais receio a gente tem de arriscar, pior. Então se prepare, tipo, leva brinquedo, leva musiquinha e tem que ter paciência, tudo no tempo do bebê. Vai parando quantas vezes forem necessárias. Eu tava preparada para o pior, porque eu ouvi muitas histórias ruins e eu pensei que eu tivesse que parar umas 5, 6 vezes, então eu achei que a viagem fosse durar umas 10 horas e não foi o que aconteceu. Na verdade, a gente parou mais vezes por nossa causa do que por causa dela mesmo, porque a gente tava com fome ou com sede. Pra ela a gente não precisou, porque fralda segurou bastante tempo. Então foi uma experiência super positiva. Se vocês já fizeram viagens longas com bebê de carro, comenta aqui embaixo pra mim, ou então de avião também. E escreve aqui embaixo, porque quem sabe a nossa próxima viagem com ela vai ser de avião. Então é bom ter algumas dicas e a gente fazer essa troca de experiência, como a gente sempre faz aqui no meu canal. Comenta aqui embaixo pra mim como foi com vocês aí, com o bebezinho de vocês, se foi mais novo, se foi mais velho, como foi. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as amigas que estão querendo viajar com os bebês e ativa o sininho pra vocês não perderem o próximo, tá bom? Um beijo!